Olá, estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje eu quero tentar de alguma maneira responder diversas perguntas que eu recebi essa semana. Eu recebi um volume muito grande de perguntas pelo WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp, inclusive eu vou deixar em tela aqui para vocês hoje. E as pessoas aproveitam esse WhatsApp para mandar perguntas, para pedir vídeos através do WhatsApp, para mandar para as pessoas dos seus grupos, enfim. E numa grande maioria das perguntas, eu recebi mais de 5.000 mensagens essa semana e boa parte dessas mensagens fazendo as mesmas perguntas a respeito de relacionamentos complicados, relacionamentos complexos, querendo saber qual é o limite, eu devo me envolver ou não. Todos, de alguma maneira, eu procurei juntar e fazer um pacote só para tentar responder de uma forma geral essas perguntas para vocês. Dessas perguntas que eu disse, a maioria delas fazendo sobre relacionamento e todas num patamar muito parecido, todas namorando uma pessoa onde nesse processo de namoro descobriram algo que as deixaram em dúvida para continuar o relacionamento. Claro que as pessoas quando namoram, elas pensam num projeto de vida, elas pensam num casamento e de repente, quando elas descobrem alguma coisa que traga uma dúvida sobre esse projeto de vida, realmente é necessário uma reflexão a respeito. E nesse top 5, em quinto lugar, grande parte das perguntas eram de pessoas que estavam namorando e descobriram que o seu namorado ou namorada tinha filhos. E que a pessoa ocultou isso porque tinha medo da pessoa desistir do casamento ou desistir do namoro, enfim, do projeto de vida que foi criado. Nesse aspecto, algumas coisas é importante você saber. Para você tomar uma decisão a respeito de um relacionamento assim, para dar continuidade ou não, você tem que saber se você dá conta de um relacionamento que vai ter, sem dúvida, a inserção da mãe dessa criança. E tudo precisa ser muito organizado, precisa ser muito elaborado. É muito comum situações dessas acontecerem por conta de vários processos de desorganização. E isso não pode acontecer para a sua composição familiar. Você quer construir uma família. Então você precisa estar muito certa se vocês realmente têm estrutura para lidar com esse histórico. Se vocês têm estrutura e tranquilidade para lidar com essa criança, porque ela vai fazer parte do processo, essa criança não tem culpa desse processo. Você vai ter que ter muita tranquilidade para lidar com as visitas, com pensão alimentícia e tudo que envolve uma situação como essa. Você precisa saber se você está pronto ou pronta para lidar com essa questão. Em quarto lugar, a pessoa está namorando e de repente descobre que a outra veio de um processo de separação. E tinha vergonha de dizer que é uma pessoa separada, que foi casado ou casada e não deu certo. Vem com esse processo de frustrações. O que você faz quando você descobre que isso aconteceu? Mais uma vez é importante você prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, qual foi o grande motivo dessa separação? É muito importante que você entenda o motivo, se foi por agressão, se foi violência, o que aconteceu, como aconteceu todo o processo. Vale a pena você entender se essa separação ela realmente é efetiva, é genuína, se já foi tudo acertado com documentações, porque não dá para começar realmente uma história com uma outra inacabada. É importante você entender que tudo esteja resolvido e se você realmente consegue lidar com esse fator. Terceiro lugar, relacionamentos com pessoas viúvas. É muito interessante nesses casos você entender que o que mais vai acontecer numa situação como essa são situações de comparação. Comparação da pessoa com quem você está e comparação da família desta pessoa quando você casar com ela. Você está preparado para lidar com comparações? Se você fizer essa pesquisa interna e perceber que é forte o suficiente para lidar com isso, não existe uma outra dificuldade que vá trazer um impedimento para esse relacionamento. Mas você tem que estar ciente que na primeira dificuldade pode ser que coloquem para você que a outra pessoa que morreu era melhor, que a outra pessoa fazia uma comida diferente da sua e por aí vai. As comparações são intermináveis, mas se você tiver estrutura para lidar com isso, não vai trazer nenhum tipo de peso ou consequência para a sua vida. Em segundo lugar, pessoas que têm um quadro de esquizofrenia, um quadro de borderline, um quadro de bipolaridade, de toque, um transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. Os transtornos são diversos. O que a pessoa deve fazer quando ela descobre que a pessoa que ela se relaciona apresenta um quadro desses?
primeira coisa que você precisa saber? O que é exatamente a doença, quais são as características dela, quais são os processos que envolvem essa doença e que tipos de situações ou danos ela pode trazer para um relacionamento como um casamento. A minha orientação é que você busque nesse mesmo momento um psicólogo, um psiquiatra para poder ter uma instrução melhor sobre isso e aí sim entender qual é o patamar da doença, em que grau que a doença se encontra, principalmente se essa pessoa ela faz um tratamento sério. E isso é um dado importante, porque se você está namorando uma pessoa que tem um quadro de psiquiatria e ela não trata, ela não quer buscar um profissional, não quer tomar medicações, não quer buscar um psicólogo, então você precisa entender se realmente você está pronta para passar esse tipo de situação ou pronto. E para concluir esse segundo tópico, é sempre muito importante você acompanhar o tratamento dessa pessoa, até para você entender o que você deve fazer quando tiver crises, quando entrar em surto, porque é muito comum nessas patologias psiquiátricas mais graves, tá certo? E em primeiríssimo lugar, pessoas que vêm de um tratamento de vícios. E aqui eu vou englobar uma infinidade de vícios que também foram citados nas mensagens que eu recebi essa semana. Pessoas que estão se tratando de cocaína, de crack, de drogas das mais variadas, de alcoolismo, dos mais complexos, eu vou chamar assim. E é muito chocante, porque como existe uma negativa da pessoa que é usuária ou ex-usuário, e muitas vezes envolve recaídas, envolve situações de crise muito fortes, a pessoa realmente tem que estar pronta o suficiente, ter maturidade o suficiente, responsabilidade o suficiente para poder lidar com essa situação. É muito importante deixar claro aqui que uma pessoa, quando ela descobre esse tipo de informação do seu relacionamento, ela realmente tem que sentar com a pessoa e conversar muito sobre tudo isso, conversar com a família, conversar com os profissionais que cuidam, saber que até que ponto essa pessoa realmente está se cuidando, está se tratando, e se você é forte o suficiente para correr riscos de recaída dessa pessoa, de passar momentos difíceis, porque quem lida com vício, gente, é um momento bem difícil. Eu acho que de todos os tópicos que eu disse aqui, esse top 5, ele realmente, o vício ganhou em primeiro lugar devido à gravidade da situação. Tem que estar consciente de que essa pessoa vai ser mais impaciente, vai ser mais agressiva, vai ser mais irritada, vai ser mais ansiosa e por aí vai. Por mais que ela se recupere, porque eu acredito na recuperação, mas elas trazem a consequência do período com as quais utilizou a droga ou o vício que ela tinha. Então é importante você entender isso. Você está pronto ou pronta, sendo que você nunca se envolveu com nenhum tipo de vício, você está pronto para lidar com as consequências disso? Nós não podemos ter preconceito, gente, com ninguém. A questão não está nisso, a questão está no que e em quanto você consegue lidar com isso. O quanto você está pronto para lidar com essa situação. Então é isso que eu quero que vocês pensem nesses próximos dias. E para concluir esse vídeo, para você que está namorando, procure avaliar, procure observar, investigue para saber se alguns desses pontos estão presentes e estão ocultados de você. Porque grande parte das mensagens que eu recebi só descobriu depois que casou. E quando você descobre antes, você tem a chance de decidir se você está pronto ou não, se você quer ou não um relacionamento desta forma, com pessoas que apresentam essas dificuldades. Se você julgar que está pronto, boa sorte. Eu tenho certeza que se você tiver certeza do que quer, fica tudo mais fácil. Agora, quando não se tem essa certeza, nunca tome um passo ou uma atitude se você não se sente seguro ou segura para isso, tá certo? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Se você puder, se inscreva nesse canal, é só clicar na minha fotinha aqui do lado, ou me siga em todas as redes sociais. Eu estou em todas, você me encontra facilmente. E o meu WhatsApp, se você quiser continuar